Você sabe quais os motivos levaram à desintegração do Império Romano? Então vem comigo! Bem, como eu falei para vocês no último vídeo, o Império Romano cresceu absurdamente, tanto que precisou até se dividir, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Mas vai chegar uma hora que vai parar de crescer. E qual a consequência disso? Eles não conseguem mais pegar escravos de guerra, por exemplo, escravizados por dívida também vai diminuindo, e a sua população vai começando a diminuir ao longo do tempo. E para conseguirem produzir, para conseguirem, né, a agricultura, todas essas coisas acontecerem, começa a ficar mais difícil, a produção começa a ser um pouco menor. Então o Império Romano começa a passar por uma crise já na economia. E o que eles pensam? Vão aumentar os impostos. Esse aumento dos impostos faz com que as pessoas comecem a ficar insatisfeitas. Então a gente vê uma população lá em Roma insatisfeita. Então vamos lá. Aumento dos impostos, população insatisfeita. A gente também vai ver o exército fragmentado naquele período, porque o exército também estava insatisfeito com o Império Romano, também estava se sentindo desvalorizado. Outra coisa também importantíssima, a ascensão do cristianismo, que a gente via que o cristianismo estava tomando muita força naquele período, os cristãos morrendo, sorrindo, e as outras pessoas em volta se admirando com aquilo, se impressionando com aquilo. Caramba, a gente passando por um monte de crise aqui, a gente não está conseguindo resolver, e eles estão ali morrendo, sendo enforcados e tal, e estão morrendo sorrindo. E muitas pessoas em Roma começaram a ficar impressionadas com aquilo. Ou seja, o que estava acontecendo? A religião de Roma, os deuses de Roma não estavam mais convencendo a população. Aquela religião não estava mais sendo suficiente para sanar as angústias das pessoas naquele período. Então o cristianismo vai tomando muita força. Outra característica também importante, uma outra razão que foi muito influente, foram as migrações bárbaras. Muitas migrações de outros povos tentando chegar em Roma, tentando se estabelecer ali. E nessa troca, quando há uma troca, quando há contato, o que há um diálogo, né? Você começa a aprender também com o outro e você começa até muitas vezes a simpatizar com o outro. Então os bárbaros, que até aliás é bom a gente lembrar, bárbaro naquele contexto era a pessoa que não falava a língua daquela cidade local. Então, por isso eles chamavam os outros de bárbaro propriamente, né? E então, nesse contato, nesse diálogo vai haver uma troca. E aí vamos lá, essas migrações vão aumentar, ter algumas invasões também, isso vai enfraquecendo o Império Romano. Depois o Império Romano até vai trazer o cristianismo para si e vai falar, não, agora essa daqui vai ser religião oficial. Colocou o cristianismo como religião oficial, mas mesmo assim não vai ser o suficiente para o enfraquecimento que o Império Romano estava tomando. E depois de tantas migrações, dos bárbaros, eles vão conseguir entrar na cidade de Roma, vão conseguir ser inseridos naquele momento, e alguns povos bárbaros vão conseguir dominar finalmente o Império Romano, acabando assim com o Império Romano. E vamos lá, uma consequência muito importante para a gente entender é que as cidades, depois de tantas invasões, tantas migrações, começaram a ficar mais violentas. E as pessoas estavam com medo também de ficar pagando altos impostos e tal. Então muitos povos naquele período, muitas pessoas foram para os campos. Foram para os campos realmente para produzir nos campos, onde se sentiriam mais tranquilas, onde não precisariam pagar altos impostos, né, para o governo naquele período, e também poderiam ficar mais tranquilos em relação à violência e tal, que as cidades estavam muito violentas. Esse processo de ruralização vai ser assim, a gênese, né, do feudalismo, que depois a gente vai falar sobre isso mais à frente, mais aprofundado, mas é para vocês entenderem que na história tudo é interligado, nada é isolado, uma coisa influencia a outra. Então o feudalismo começa a surgir desse contexto, desse momento. Então, espero que vocês tenham gostado sobre o nosso mini curso sobre Roma Antiga. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se ficou qualquer dúvida, manda pra mim que a gente resolve. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. E obrigado, tá, pessoal? Tamo junto.